Hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que fez toda a diferença na minha vida, que foi começar mesmo sem estar pronta. A gente sempre acha que precisa de mais uma coisa antes de começar. Preciso ler mais livros, me preparar melhor, ter todos os equipamentos, ter todo o conhecimento e preciso entender tudo. Mas a verdade é que você nunca vai se sentir 100% pronta. Você nunca vai ter todo o preparo que você acha necessário. Você nunca vai ter todo o conhecimento do mundo e você nunca vai entender tudo. Mas pensa só comigo. Imagina se você tivesse começado lá atrás, quando você teve a ideia pela primeira vez. Se você está esperando o momento perfeito, o momento ideal para tirar o seu sonho do papel, eu preciso te dizer que esse momento perfeito, ele nunca vai chegar. Mas você precisa ter a coragem de dar o primeiro passo. A gente planeja, espera o momento ideal, mas no fim a gente acaba não fazendo nada. Mas por que a gente faz isso? Na minha visão, basicamente por 3 motivos. O primeiro, a gente está esperando a perfeição. O segundo é que a gente tem medo de errar. E o terceiro é que a gente se compara o tempo inteiro. Mas o que a gente precisa entender é que, gente, a perfeição não existe. Eu sou uma pessoa extremamente autocrítica. Eu realmente sou o tipo de pessoa que exige demais de mim mesma. Mas criar conteúdo vem me ajudado a desapegar um pouco dessa ideia de perfeição. Até porque quando a gente mira na perfeição, a gente acaba se frustrando, porque nunca vai ficar perfeito. Então, na verdade, a perfeição, ela só nos impede de tentar, né? Eu acho que ela é, na verdade, um bloqueio pra gente poder começar. Então, assim, no primeiro vídeo aqui do canal, eu finalizei a edição e falei, meu Deus, não tá perfeito. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas já é um começo. Porque é isso, gente. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Falando um pouquinho em relação ao segundo ponto, a gente precisa entender que errar faz parte. Errar é humano. Na verdade, a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então, assim, eu sugiro que você desapegue da ideia de que você precisa acertar de primeira e tente enxergar o erro como uma oportunidade de crescimento. É super clichê dizer isso, mas quando eu virei essa chavinha de que, poxa, eu errei, tá tudo bem, né? Faz parte a gente errar, mas é ali um momento que você pode tirar como lição, aprendizado, para você realmente melhorar. E o último ponto, né, que eu falei é em relação à comparação. E, gente, eu acho que a comparação é muito injusta com nós mesmas. Porque a comparação, ela só desmotiva a gente. Sempre vai existir alguém mais bem-sucedido, mais inteligente, sempre vai ter alguém aonde você quer chegar. E, na verdade, eu acho que a gente tem que utilizar essas pessoas como referência, como inspiração e não como comparação. Porque a gente precisa pensar que essas pessoas que a gente vê como inspiração, elas também começaram do zero. A grande maioria começou do zero. Então, assim, todo mundo, na verdade, começou do começo. Então, eu acho que é importante a gente não se comparar com as pessoas, porque a partir do momento que você atingir aonde você queria chegar, vai ter alguém acima. E assim a gente vai entrar num ciclo de comparação. Então, é válido a gente, na verdade, olhar para essas pessoas como inspiração. Falando particularmente de mim, né, do meu caso, eu não esperei ter todo o conhecimento do mundo para poder começar a criação de conteúdo. Eu não esperei ter todos os equipamentos, não esperei ter a dicção perfeita. Eu só comecei. Até porque na prática mesmo que a gente realmente aprende. Mas assim, sendo muito sincera com vocês, eu sei o quanto é difícil simplesmente começar. Eu mesma levei anos
para poder começar esse projeto aqui do meu canal do YouTube. E alguns motivos me travaram para poder começar, como o perfeccionismo, o medo de julgamento, o medo da exposição. Mas assim, chegou um momento que eu falei, eu não posso deixar essas inseguranças, esses medos, me travarem para eu poder começar a fazer algo que eu sempre tive vontade. E eu, inclusive, queria agradecer a todo mundo que vem assistindo os meus vídeos aqui do canal, a cada pessoa que se inscreve, a cada curtida e a cada comentário. Eu queria muito mesmo agradecer, porque essa força, esse apoio, assim, que vocês podem nem imaginar que vocês fazem, mas é muito importante e é muito motivador. Então, de verdade, muito, muito, muito obrigada. Mas assim, gente, eu tô falando de criação de conteúdo para trazer uma vivência prática minha. Mas, óbvio, vale para tudo na nossa vida. Mas fazer esse movimento de mudança, seja o que isso significar para você, mudar de profissão, de carreira, de cidade, criar conteúdo, enfim, nada disso vem com uma garantia de acerto. Dá aquele frio na barriga, porque você tentar algo novo, né, começar algo é uma coisa incerta, né, na sua vida. Mas você só vai descobrir se faz sentido para você se você tentar e se você começar. Sair da zona de conforto é difícil, se expor é difícil. Mudanças, de uma forma em geral, são incômodas, até mesmo se for para algo bom, porque a nossa mente, ela quer manter a gente num ambiente seguro. Mas, sendo sincera aqui com vocês, eu acho que às vezes a gente tem que acolher as incertezas da vida. A gente gasta tanto tempo pensando no e se, acompanhado de algo ruim, né? Algum pensamento negativo logo depois. Então, e se der errado? E se eu não for boa o suficiente? E se não for aquilo que eu imaginava? Mas vamos tentar trabalhar a nossa mente para fazer o caminho inverso? Por exemplo, e se der certo? E se você fizer a diferença? E se tiver sido a melhor coisa que você fez por você? Tudo isso são suposições, tanto algo positivo quanto negativo. Mas parece que a gente consegue visualizar o negativo do e se der errado como sendo mais real do que o positivo. Quando a gente pensa, nossa, e se der certo, parece mais um sonho, parece que é mais inatingível. Primeiro, eu acho que a gente não deveria viver no e se, mas acaba sendo inevitável. Eu acho que a gente pode sim pensar, mas que a gente fixe o e se em algo positivo pra gente, que venha coisas muito boas depois dele. Se você estiver pensando no e se, que seja, e se acontecer o que eu realmente quero, o que eu estou desejando que aconteça. Então, vamos tentar trabalhar a nossa mente. Eu sei que é difícil, a gente realmente é moldado para pensar nas coisas que vão dar errado, que podem, né, dar errado, mas eu acho que é legal a gente tentar virar essa chave e começar a pensar que vão vir coisas boas depois disso. Mas falando especificamente da criação de conteúdo, eu queria trazer rapidinho aqui para talvez quem queira começar a criação de conteúdo e que me ajudou bastante nesse processo é que você pode criar conteúdo da sua maneira, com a sua autenticidade, sem perder os seus valores. Você pode ser você mesma. E aqui no digital, a gente consegue escolher o que a gente vai falar e o que a gente vai mostrar também, né? Então, assim, você tem total liberdade para isso. E a minha dica é você experimentar. Eu acho que você não precisa começar já com um nicho definido. Eu acho que quem tá no começo, né, pode simplesmente começar só falando sobre as coisas que você gosta, que você tem interesse. Mas o que eu acho importante
mesmo estando no começo ou não, eu acho que é essencial a gente aproveitar o processo, a enxergar esse processo com leveza. Então, eu realmente estou gostando muito de todas as fases, assim, todos os momentos da criação de conteúdo, tanto da criação do roteiro, quanto gravar aqui os vídeos e também editar os vídeos. Então, assim, eu realmente posso dizer que eu estou aproveitando muito esse processo e eu acho que é muito importante a gente tentar levar isso com leveza. E outra coisa que para quem está começando é importante a gente desapegar e não ter medo de ser vista tentando. Porque tem muita gente por aí que quer começar. A gente realmente só tem que tentar não escutar todos os julgamentos, as críticas que não são construtivas, porque na verdade tem muita gente que queria estar tendo a coragem que você tem de realmente ir lá e fazer. Então, se é algo que você pensa em começar, não pensa muito. Só vai e começa que vai dar certo, tenho certeza. Como eu falei, eu tô amando esse processo aqui do YouTube e eu sinto que cada vídeo é um passo, assim, de verdade. É algo que eu realmente tô me desafiando, assim, porque eu sou uma pessoa introvertida, eu sou um pouco tímida, então me expor assim, dessa forma, realmente é um desafio para mim. Mas eu posso dizer com absoluta certeza, e enfim, queria reforçar aqui que isso vale para qualquer área que você queira começar alguma coisa. Vai ficando mais fácil depois de um tempo. Assim, a cada passo que você dá, você consegue fazer com mais facilidade, você consegue ficar mais tranquilo de que, enfim, você tá dando o seu melhor. E é muito bom, assim, você pelo menos tentar e ver no que vai dar, porque pode ser que você realmente encontre algo que você ame fazer. E isso é muito importante, a gente nunca vai saber se a gente não tentar. O que eu queria trazer aqui para vocês é só para vocês começarem. Começa mesmo com medo, com dúvidas, mesmo sem estar pronta, porque na verdade, estar pronta é uma decisão. Começa aos poucos com o que você já tem, mas tenha a coragem de dar o primeiro passo. E você só vai entender de verdade depois que você fizer. A sua jornada, ela começa com o primeiro passo que você dá. E eu tô aqui, vivendo a minha e amando cada parte desse processo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma ou te inspirado a dar o primeiro passo. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Um beijo.